Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 7. A Missa Nova. 56. O ensinamento da Igreja sobre o sacrifício da missa diminui a importância do sacrifício do Calvário? O sacrifício da missa não diminui de nenhum modo a importância do sacrifício da cruz, pois dele depende totalmente e nele funda toda a sua eficácia. Todo o seu valor consiste em torná-lo presente, comemorando-o e em aplicar aos homens as graças que Cristo lhe mereceu sobre a cruz. Quem acusou o sacrifício da missa de diminuir a importância do sacrifício da cruz? Os protestantes acusaram o sacrifício da missa de ser um ultraje ao sacrifício da cruz. Segundo eles, os católicos acham que o sacrifício da cruz não bastou para a salvação da humanidade e que se tem necessidade permanente de outro sacrifício. O que é preciso responder a essas acusações protestantes? Os protestantes desconhecem totalmente o ensinamento da Igreja. Cristo mereceu sobre a cruz todas as graças necessárias para a salvação de todos os homens de todos os tempos. O sacrifício da missa não é um outro sacrifício que o da cruz, mas o mesmo sacrifício, tornado presente a todos os cristãos. Seu papel não é o de adquirir novas graças, mas o de aplicar aos homens as graças já merecidas sobre a cruz. Por que há necessidade do sacrifício da missa para nos aplicar as graças merecidas sobre a cruz? Segundo a vontade de Cristo, a dispensação dos frutos da redenção não é automática, mas está ligada aos sacramentos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não vereis a vida em vós mesmos. João 6:53. Mas por que um sacrifício é necessário para essa dispensação de frutos da redenção? A vida cristã é uma participação na vida de Cristo. Ora, ele se encarnou para poder oferecer em sua pessoa, em nosso nome, um sacrifício perfeito a seu Pai. O essencial da nossa vida cristã deve ser nos unirmos a esse sacrifício de Cristo, conforme a palavra de São Paulo. Termino em minha própria carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1:24. Na missa, a Igreja, os sacerdotes e os fiéis unem continuamente sua vida ao sacrifício de Cristo, dão-se a Ele. Nele procuram as graças para se darem sempre mais. 57. A Santa Missa é também uma refeição? Na sua essência mesma, a missa não é uma refeição, nem uma refeição incluindo um sacrifício, mas simplesmente um sacrifício. A Santa Comunhão, que se pode, no limite, chamar de refeição, é um fruto desse sacrifício, mas não pertence à sua essência. O que diz o magistério da Igreja sobre o tema? O Concílio de Trento afirma claramente que a missa é um sacrifício. Nunca diz que seria também uma refeição. A tese segundo a qual a Santa Missa, em sua natureza essencial, seria ao mesmo tempo um sacrifício e uma refeição, foi explicitamente condenada por Pio XII. Afastam-se, pois, do caminho da verdade aqueles que somente querem realizar o santo sacrifício quando o povo cristão se aproxima da Santa Mesa. E afastam-se ainda mais aqueles que, pretendendo que é absolutamente necessário que os fiéis comunguem com o sacerdote, afirmam perigosamente que não se trata apenas de um sacrifício, mas sim de um sacrifício de uma refeição, de comunidade fraterna, fazendo da comunhão realizada em comum o ponto culminante de toda a cerimônia. É preciso ainda, mais uma vez, ressaltar que o sacrifício eucarístico consiste essencialmente na imolação incruenta da divina vítima,
imolação que é misticamente indicada pela separação das santas espécies e por sua oblação feita ao Eterno Pai. A Santa Comunhão assegura-lhe a integridade, que tem por finalidade nela participar, fazer participar sacramentalmente. Porém, enquanto é absolutamente necessária, da parte do ministro sacrificador, aos fiéis é vivamente recomendável. Pio XII, Encíclica Mediator Dei. Documentos da Igreja, volume 5. Documentos de Pio XII. Como se pode ver, na prática, que a missa não é essencialmente uma refeição? A Igreja mandou participar todos os domingos do sacrifício da missa, mas nunca obrigou os fiéis à comunhão dominical. Se a Santa Missa fosse essencialmente uma refeição, os fiéis presentes deveriam todos comungar, pois aquele que assiste a uma refeição sem comer nada, nela não tomou parte. Pode-se, pois, participar realmente do sacrifício da missa sem comungar? Sim, pode-se participar muito realmente do sacrifício da missa sem comungar, mesmo se, evidentemente, a comunhão faz com que se participe muito mais. O Concílio de Trento precisou: se alguém disser que as missas em que só o sacerdote comunga são ilícitas e devem ser abolidas, seja anátema. Há outras provas de que a missa não é essencialmente uma refeição? O rito da missa inteiro mostra que a missa não é essencialmente uma refeição. Que refeição bem singular seria essa, em que, depois de longas cerimônias, acaba-se por receber um alimento tão pequeno? Se a missa fosse uma refeição, seriam aqueles que a querem organizar sob a forma de um verdadeiro almoço que teriam razão. 58. Quem ensina que a missa é ao mesmo tempo um sacrifício e uma refeição? É hoje uma teoria difundida por numerosos teólogos, católicos entre aspas, de que a missa é uma refeição, em cujo curso um sacrifício se realiza. Seria então, dizem eles, antes uma refeição, mas que compreenderia também um sacrifício, porque Cristo se dá a nós em alimento. É esse dom que Cristo faz de si mesmo em uma refeição que daria à missa seu caráter sacrificial. Mas isso não tem nada a ver com a teologia católica, pois a realidade foi completamente deformada. O sacrifício consiste em um oferecimento feito a Deus e não aos homens. Sobre a cruz, Cristo se ofereceu a seu Pai e não a nós. Se essa nova teoria fosse verdadeira, o sacrifício da missa seria oferecido a nós e não a Deus. Onde se podem achar essas novas teorias sobre a natureza da missa? Essa teoria é sustentada, por exemplo, na Declaração Comum da Comissão Mista Católico-Luterana, que trabalhou de 1976 a 1982. Quais são os católicos que participaram dessa comissão? Entre os católicos, membros dessa comissão, podem-se citar, entre outros, os futuros cardeais Karl Lehmann e Walter Kasper, e os cardeais Hermann Wolk e Joseph Ratzinger. O que diz a Declaração Católico-Luterana? A Declaração Católico-Luterana afirma: o sinal sensível do oferecimento de Jesus Cristo na celebração da Eucaristia e o da nossa incorporação neste sacrifício é a refeição. Isso significa que na realização dessa refeição, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é tornado presente e realizado. É por isso que a distinção tradicional, que somente se tornou habitual depois do Concílio de Trento, segundo a qual se distingue na Eucaristia de um lado o sacramento, de outro o sacrifício, não pode ser retirada pela teologia, pois ela falsifica sua estrutura fundamental. É no fato de se oferecerem alimento que o sacrifício de Jesus Cristo encontra sua expressão em nível litúrgico. O que se pode dizer desse ensinamento? Trata-se verdadeiramente de um ensinamento novo,
que implica a rejeição da teologia tradicional. Deve ser, pois, firmemente recusado. 59. A missa tridentina foi abolida? Desde 1969, data da introdução da Missa Nova, a missa de Paulo VI, houve o esforço para fazer crer que a missa tradicional havia sido abolida e proibida. Mas, em seu motu próprio, Summorum Pontificium, de 7 de julho de 2007, o Papa Bento XVI reconheceu publicamente que a missa tridentina nunca foi abolida. Todos aqueles que haviam sido acusados de desobediência e perseguidos durante quase 40 anos por causa de sua fidelidade a essa missa, sofreram, pois, perseguição por causa da justiça. A missa tradicional podia ser abolida? A missa tradicional dificilmente podia ser proibida, pois a Igreja sempre respeitou os ritos multisseculares em vez de tentar proibi-los. Ademais, São Pio V, tendo promulgado o missal tridentino pela bula Quo Primum Tempore, de 14 de julho de 1570, outorgou um privilégio perpétuo, segundo o qual nenhum padre poderia jamais ser impedido de ser fiel a esse rito para celebrar a missa. As decisões da bula Quo Primum Tempore, de São Pio V, não foram abolidas pela Constituição Apostólica Missalem Romanum, de Paulo VI, 3 de abril de 1969, promulgando a Missa Nova? É difícil determinar o alcance jurídico exato da Constituição Missal em Romanum de Paulo VI por causa das ambiguidades que contém. O que é seguro é que não pretendia abolir o privilégio outorgado por São Pio V. Os defensores da missa tradicional viram isso e disseram-no imediatamente. Mas os bispos e mesmo o Papa Paulo VI procuraram fazer crer que a missa nova era obrigatória. Foi preciso, pois, esperar quase 40 anos para que Roma percebesse que a missa tradicional não estava abolida? As autoridades romanas sabiam exatamente, ao menos desde 1986, que a missa tradicional não havia sido abolida. Mas foi preciso esperar ainda mais de 20 anos para que a coisa fosse tornada oficial. O cardeal Stickler contou: em 1986, o Papa João Paulo II fez 2 perguntas a uma comissão de 9 cardeais. Primeiramente, o Papa Paulo VI ou uma outra autoridade competente proibiu a celebração em nossa época da missa tridentina? A resposta dada por 8 dos 9 cardeais em 1986 foi: não, a missa de São Pio V nunca foi proibida. Posso dizê-lo, pois eu era um dos cardeais. Houve também uma outra pergunta interessante. Um bispo pode proibir a um padre que tem a boa reputação de continuar a celebrar a missa tridentina? Os 9 cardeais foram unânimes em dizer que nenhum bispo poderia proibir a um padre católico celebrar a missa tridentina. Não há proibição oficial, e eu creio que o Papa nunca trará alguma, justamente por causa das palavras de São Pio V, que disse que essa missa valia perpetuamente. 60. O novo rito da missa é uma expressão adequada do ensinamento católico sobre o sacrifício da missa? Conforme o juízo dos cardeais Ottaviani e Batti, o novo rito da missa, promulgado em 1969, distancia-se de modo impressionante no todo, como no detalhe, da teologia católica da Santa Missa. Todas as mudanças tendem a silenciar o sacrifício propiciatório para se aproximar da ceia protestante. Como concretamente a Missa Nova se aproxima da ceia protestante?
As mudanças mais graves são as que tocam ao ofertório e ao cânon. Pode-se dizer que as reivindicações de Lutero, que pediam a abolição do ofertório e do cânon, foram substancialmente satisfeitas no novo ordo. O que dizia Lutero do ofertório? Lutero afirmava: essa abominação, que se chama ofertório, é daí que quase tudo ressoa e faz sentir vivamente o sacrifício. Por que Lutero odiava tanto o ofertório da missa? O antigo ofertório exprime claramente que a missa é um sacrifício de propiciação pelos pecados. O sacerdote reza assim: recebei, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Amém. O que virou esse ofertório no rito novo? No rito novo, o ofertório foi suprimido e substituído por uma preparação das oferendas, cujo texto é tirado de uma oração judaica para a bênção da mesa. Sois bendito, Senhor Deus do universo, vós que nos dais esse pão, fruto da terra e do trabalho do homem. Nós vô-lo apresentamos, ele se tornará o pão da vida. O que se pode destacar nesta nova oração? Além de sua tonalidade muito naturalista, nada nela alude às verdades sobrenaturais reveladas por Deus. Nota-se que essa oração esvazia totalmente as ideias de sacrifício e de propiciação. É o equivalente a uma simples bênção antes de uma refeição. O mais importante não é que o cânon da missa, o muito antigo e muito venerável cânon romano, tenha sido conservado. Não se pode realmente dizer que o cânon romano tenha sido conservado pela nova liturgia. Primeiro, porque perdeu seu caráter de cânon, isto é, de regra fixa e obrigatória. Não é mais que uma possibilidade entre várias. Virou a oração eucarística número 1, a qual de fato prefere-se frequentemente uma das outras 3 orações eucarísticas introduzidas em 1969, ou mesmo uma das múltiplas outras autorizadas pela Santa Sé. Em seguida, mesmo essa oração eucarística 1 deforma o cânon romano. A oração eucarística 1 da nova liturgia não retoma o cânon romano? A oração eucarística número 1 da nova liturgia pode parecer, à primeira vista, retomar o antigo cânon romano. De fato, introduziu neste várias modificações. É preciso sublinhar entre elas a recitação em voz alta, que implica uma dessacralização do cânon, a modificação da fórmula consecratória, aproximada do rito luterano, a banalização dessa fórmula consecratória, doravante pronunciada em tom narrativo, como um relato e não em tom intimativo. A supressão da genuflexão do sacerdote entre a consagração e a elevação, o que favorece a heresia, segundo a qual seria a fé dos fiéis, e não as palavras consecratórias que causariam a presença real. A supressão de numerosos sinais da cruz. O acréscimo de uma aclamação ambígua depois da consagração. Todas essas novas maneiras de agir são verdadeiramente más? Todas, separadamente, todas essas práticas não são necessariamente más em si. Podem-se mesmo encontrar algumas delas em um ou outro rito oriental. Mas, tomadas em seu conjunto e comparadas com o que se fazia antes, todas vêm no sentido do enfraquecimento da fé.
As outras 3 orações eucarísticas são também contestáveis? As outras 3 orações eucarísticas acrescentam às faltas da primeira várias graves deficiências que o padre Calmel assim resume. Começa-se por transferir para depois a consagração a maior parte das preces eucarísticas. Só há uma breve invocação do Espírito Santo encravada entre os sanctos e o relato da instituição. Deseja-se a toda força que o sacerdote desemboque na consagração, sem lhe deixar o tempo conveniente para tomar consciência do que vai fazer, sem lhe permitir que se prepare para o mistério infinito que vai realizar. Enfim, mesmo se foram guardadas, mal ou bem, certas ideias do cânon romano sobre a natureza da missa e sobre seus efeitos, estas foram sistematicamente amolecidas e enfraquecidas por omissões bem calculadas. O Senhor Deus, a quem o sacrifício é oferecido, não é mais invocado com os títulos de sua onipotência ou de sua clemência infinita. Nenhuma só palavra sobre nossa condição de servos e de pecadores, obrigados por esses 2 títulos a oferecer o santo sacrifício. Nada sobre a Igreja como católica e apostólica. Essas críticas não são muito severas? Essas críticas são verdadeiras e podem-se passar em revista ainda muitas omissões comuns às 3 novas orações eucarísticas. A finalidade propiciatória do sacrifício da missa nunca é explicitamente afirmada, mesmo se as palavras sacrifício e vítima figurem nas orações número 3 e número 4. Todas as figuras do sacrifício de Cristo, Abel, Abraão, Melquisedeque, desapareceram. A Virgem Maria nunca é chamada de sempre Virgem. Os méritos dos santos são ignorados, eles são reduzidos ao anonimato. Mesmo São Pedro não é mencionado. O inferno é inteiramente silenciado, e etc. A oração eucarística número 2 não é muito antiga? A oração eucarística número 2 merece efetivamente uma menção especial, pois pode, como se escreveu, ser empregada com toda a tranquilidade de consciência por um sacerdote que não creia mais nem na transubstanciação, nem no caráter sacrificial da missa. Essa oração eucarística pode muito bem servir para a celebração de um ministro protestante. Nela, a noção de sacrifício não aparece nenhuma só vez. É, todavia, a mais empregada, porque se faz passar por antiga e venerável, e, sobretudo, porque é a mais curta das 4. Apelidaram-na de mini cânon. Essa oração eucarística número 2 não é o cânon de Santo Hipólito, século III? Pretende-se que essa oração seria o antigo cânon de Hipólito, mas seria apenas uma forma mutilada desse cânon. A passagem afirmando que Cristo se entregou voluntariamente ao sofrimento para destruir a morte, destruir a servidão ao demônio, pisotear o inferno, esclarecer os justos, foi, por exemplo, suprimida. Esquece-se de dizer que Hipólito foi o segundo antipapa e que não está comprovado de forma nenhuma que sua liturgia tenha sido celebrada na Igreja Católica. Esse Hipólito não era, entretanto, um santo? O padre Roguete, que é insuspeito de hostilidade para com a nova liturgia, explica. Hipólito não dá seu texto como um cânon, isto é, uma fórmula fixa e obrigatória, mas sim como um modelo para a improvisação. Seu texto não foi, sem dúvida, pronunciado tal qual. Enfim, era um personagem muito reacionário, oposto à hierarquia romana, a ponto de se ter erigido em antipapa, o que reparou pelo martírio. E é bem possível que tenha apresentado sua anáfora contra a oração eucarística, então empregada em Roma. Quais são as consequências das deficiências dessas novas orações eucarísticas?
O padre Calmel explica: como consequência dessas alterações e manipulações, as riquezas inesgotáveis, mas bem definidas, do rito consecratório não estão mais convenientemente explicitadas. As disposições interiores requeridas para receber os frutos sobrenaturais do santo sacrifício não estão mais favorecidas como convém. Como evitar que sacerdotes e fiéis, pouco a pouco, cessem de perceber o significado da missa e que a missa católica caminhe em direção à ceia protestante? Todas essas deficiências da missa nova são fortuitas ou correspondem ao espírito de conjunto? A nova liturgia é portadora de um espírito próprio, que é um espírito novo. Seu autor principal, Padre Aníbal Bugnini, podia declarar: a imagem da liturgia dada pelo concílio é totalmente diferente do que era antes. Como se pode resumir o espírito que inspirou a redação da Missa Nova? O espírito que inspirou a redação do novo rito da missa está claramente visível na introdução geral do novo missal. Manifesta-se, sobretudo, no seu artigo 7º, que declara: a ceia do Senhor, ou missa, é uma sinaxe, reunião sagrada, isto é, a reunião do povo de Deus sob a presidência do Padre, para celebrar o memorial do Senhor. É por isso que a reunião da igreja local realiza de modo eminente a promessa de Cristo. Quando um ou dois estiverem reunidos em meu nome, estarei lá no meio deles. O que se destaca nesse artigo 7º? A descrição que esse artigo 7º faz da missa não tem nada de especificamente católico e poderia muito bem aplicar-se à ceia protestante. Tomando-se esse artigo como uma definição, ele deve mesmo ser considerado herético. Em que esse artigo 7º se opõe ao ensinamento da Igreja? O artigo 7º se opõe ao ensinamento da Igreja nos 3 pontos essenciais que separam a missa católica da ceia protestante. A missa é essencialmente um sacrifício propiciatório, não uma assembleia de fiéis reunidos para celebrar um memorial. O sacerdote é essencialmente um instrumento, livre e voluntário, pelo qual Cristo renova seu sacrifício, e não um simples presidente de assembleia. Nosso Senhor está presente na Eucaristia com seu corpo e seu sangue, e não somente de modo espiritual, como quando 2 ou 3 pessoas estão unidas em seu nome. Pelo menos não é verdade que a missa é uma reunião de fiéis? A presença de fiéis não é necessária para a celebração da Santa Missa, embora seja desejável. A terceira oração eucarística favorece o erro sobre este ponto ao afirmar: até o fim dos tempos, vós reunis o vosso povo, para que vos ofereça em vosso nome uma oblação pura. Essa má apresentação da missa é própria ao artigo 7º ou se encontra em toda a introdução geral do novo missal? Essa má apresentação da missa se encontra em toda a introdução geral do missal de 1969, da qual o artigo 7º é um perfeito resumo. A palavra sacrifício figura algumas vezes de modo vago nos 341 artigos dessa introdução, mas nunca se fala de sacrifício propiciatório. A missa é apresentada mais como um banquete, um festim, etc. O fato de o sacerdote, somente ele, ser o instrumento pelo qual Nosso Senhor, na hora da consagração, renova o seu sacrifício, também nunca é mencionado. A expressão presença real está igualmente ausente. Menciona-se a presença de Cristo na Eucaristia, mas da mesma maneira que se fala de sua presença na Sagrada Escritura. A expressão transubstanciação, que é a única que exprime, sem nenhuma ambiguidade, a fé católica, foi também omitida.
O simples fato de a palavra transubstanciação não figurar na Introdução Geral do Missal de 1969 não é, entretanto, suficiente para concluir que seus autores não acreditavam nela? Não se trata de julgar a fé pessoal dos autores do Novo Missal, mas de saber se objetivamente a fé católica está expressa nele. Em 1794, Pio VI condenou uma proposição do Sínodo Jansenista de Pistoia que exprimia de modo exato a doutrina católica sobre a Eucaristia, unicamente pela razão de que omitia o emprego da palavra transubstanciação. Essa única omissão bastou a Pio VI para declarar que essa proposição favorecia os hereges. Ora, a Introdução Geral do Missal, de 1969, é muito menos clara sobre esse assunto do que o Sínodo de Pistoia. Ao mesmo tempo, esse missal suprime muitos sinais de respeito para com a Santa Eucaristia. É evidentemente perigoso para a fé. A Introdução Geral do Novo Missal não foi depois corrigida? A Introdução Geral do Novo Missal, e especialmente seu artigo 7º, suscitou tal comoção que foi modificada em 1970. Notadamente, acrescentaram-se uma vez as palavras transubstanciação e propiciatório, a fim de que não se pudesse mais dizer que elas não estavam no documento. Mas o novo rito mesmo, cujo espírito o artigo 7º exprimia perfeitamente, não mudou. Continua a dar aos fiéis que nele participam a mesma ideia da missa, uma assembleia do povo de Deus para celebrar um memorial sob a presidência do padre. É quase uma concepção protestante. 61. A protestantização do rito da missa foi intencional? O acadêmico Jean Guiton, grande amigo e confidente de Paulo VI, declarou que o Papa quis deliberadamente remover da missa tudo que pudesse desagradar os protestantes. De fato, Paulo VI pediu a 6 pastores protestantes que colaborassem na redação da Missa Nova. Uma célebre fotografia mostra-o em companhia desses ministros protestantes. Um deles, Max Turian de Taizé, explicou mais tarde. Nessa missa renovada, nada há que possa realmente incomodar os protestantes evangélicos. Mais tarde, em 1988, ele foi ordenado padre, sem ter antes abjurado o protestantismo. Quando Jean Guiton evocou essa vontade de Paulo VI, numa transmissão radiofônica consagrada a Paulo VI, em 19 de dezembro de 1993, na rádio Courtoisier, Jean Guiton evocou nesses termos a intenção com que Paulo VI mandou realizar o novo rito. A missa de Paulo VI, primeiramente, apresenta-se como um banquete e insiste muito sobre o aspecto de participação em um banquete e muito menos sobre a noção de sacrifício ritual em face de Deus, com o sacerdote somente mostrando as costas. Então, creio não me enganar ao dizer que a intenção de Paulo VI e da nova liturgia, que leva seu nome, é a de pedir aos fiéis uma maior participação na missa, a de dar maior espaço para a escritura, um menor espaço a tudo o que há de mágico, segundo alguns, a consagração transubstancial, que é a fé católica. Dito de outra forma, há em Paulo VI uma intenção ecumênica de apagar ou de corrigir, ao menos de suavizar, o que há de católico demais na missa, no sentido tradicional, e de aproximar a missa, eu repito, da ceia calvinista. Há outros testemunhos da orientação ecumênica da nova liturgia? O principal autor da reforma litúrgica, o padre Aníbal Bugnini, 1912 a 1982,
nunca escondeu suas intenções ecumênicas. Delas fez a confissão mais significativa em 1965, em uma pequena frase surpreendente que merece ser lida 2 vezes. A Igreja foi guiada pelo amor às almas e pelo desejo de tudo fazer para facilitar a nossos irmãos separados o caminho da união, removendo toda pedra que poderia constituir qualquer sombra de risco de obstáculo ou de desprazer. Releiamos. Remover toda pedra. 1. Que poderia constituir no futuro do pretérito. 2. Sombra. 3. De um risco. 4. De desprezar, de desprazer. Como os protestantes avaliaram a missa nova de Paulo VI? Muitos protestantes, que evidentemente recusavam a missa tradicional, afirmaram que não viam nenhuma dificuldade em utilizar o novo rito para celebrar sua ceia protestante. Além de Max Turian, em Lacroix, de 30 de maio de 1969, podem-se citar, entre outros, G. Siegwald, Le Mon, de 22 de novembro de 1969, Roger Mel, Le Mon, de 10 de setembro de 1970, Otfried Jourdan, Conferência de 15 de julho de 1975, em Maria Laach. Enfim, a declaração oficial do Consistório Superior da Igreja da Confissão de Augsburgo, da Alsácia-Lorena, de 8 de dezembro de 1973. Os protestantes foram os únicos não católicos a influenciar a preparação da liturgia nova? Além da influência protestante, a reforma litúrgica de 1969 sofreu a influência da maçonaria. Como se exerceu essa influência maçônica sobre a reforma litúrgica de 1969? A influência da maçonaria sobre a reforma litúrgica se exerceu primeiramente de modo indireto, graças à abertura ao mundo pregada pelo Concílio Vaticano II, no mesmo momento em que a sociedade civil se deixava dominar pelos lemas maçônicos: progresso, culto do homem, liberdade, secularização, tolerância, igualdade e etc. Tudo o que significava a transcendência divina, o senso do sagrado, o respeito pela autoridade, o desprezo do mundo, a confissão de nosso estado de pecadores, a importância do combate espiritual, a necessidade do sacrifício e da reparação, ou mesmo apenas o claro reconhecimento de uma ordem sobrenatural, tudo isso pareceu inadaptado ao homem moderno e foi eliminado ou edulcorado. Pode dar exemplos dessas mudanças? A nova liturgia modificou ou expurgou textos que falavam claramente demais. A. Do inferno ou do diabo. Die Ire, na Missa dos Defuntos. Coletas do 17º domingo depois de Pentecostes. De São Nicolau, São Camilo de Leles e etc. B. Do pecado original, coleta de Cristo Rei. C. Da penitência, coletas de São Raimundo de Peñafort e São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Da quinta-feira depois das cinzas. D. Do desprezo das coisas da terra, coleta de São Francisco de Assis. Pós-comunhão do 2º domingo do Advento, secreta do 3º domingo depois da Páscoa. E. Da necessária satisfação pelos pecados, coleta da festa do Sagrado Coração de Jesus. F. Dos inimigos da Igreja, comunhão da festa da exaltação da Santa Cruz, coletas de São Pio V, São João Capistrano e etc. G. Os perigos do erro, oração da Sexta-feira Santa pela conversão dos hereges e cismáticos,
Coletas de São Pedro Canísio, São Roberto Bellarmino, Santo Agostinho de Canterbury. H. Dos Milagres dos Santos, Coletas de São Nicolau, São Francisco Xavier, São Raimundo de Penhafort, São João de Deus, Santa Francisca Romana e etc. Essas supressões eram verdadeiramente a expressão de um espírito novo? Paulo VI declarou, nesse mesmo ano de 1969, a partir do concílio, propagou-se na Igreja uma onda de serenidade e de otimismo, um cristianismo estimulante e positivo, amigo da vida, dos valores terrestres, uma intenção de tornar o cristianismo aceitável e amável, indulgente e aberto, desprendido de qualquer rigorismo medieval, de toda interpretação pessimista dos homens, de seus costumes. Houve também uma influência direta da maçonaria sobre a reforma litúrgica de 1969? Em 1975, o grande arquiteto da Missa Nova, Aníbal Bugnini, foi denunciado a Paulo VI como maçom. O eclesiástico que o acusava fornecia provas e ameaçava tornar a coisa pública. Paulo VI levou isso muito a sério e, para evitar escândalo, demitiu imediatamente Monsenhor Bugnini de suas funções de secretário da Congregação para o Culto Divino, antes de nomeá-lo pronúncio em Teherã, janeiro de 1976. Em 1976 e em 1978, encontrou-se o nome de Aníbal Bugnini nas listas de prelados maçons publicadas pela imprensa italiana.